Na atual conjuntura, qual você acha? Porque, assim, para mim, o Bolsonaro, ele não só ele não tem conhecimento, como ele também não tem empatia popular, ele não tem empatia com o povo. E aí eu queria saber primeiro se você concorda com isso, né? E quais que você acha que são os perigos, né, da gente ter um Bolsonaro na situação atual do país. Eu concordo com você, Bruno, e na verdade demonstrar a falta de conhecimento do Bolsonaro é fácil e a falta de empatia também. Aquele e daí dele, o famoso, né? E daí e tal, e todo mundo morre e tal. Como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade, demonstra falta de empatia, demonstra falta de compaixão com o próximo, né? Inclusive é uma ruptura com boa parte dos valores cristãos que ele diz seguir, mas que a gente sabe que esse negócio de você dizer seguir uma coisa, de você de fato seguir, são duas coisas muito diferentes, né? O perigo disso, em termos de política pública, já está materializado. Quer dizer, se Bolsonaro fosse uma pessoa que escutasse a ciência e tivesse compaixão, quer dizer, esses dois componentes, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Basicamente, se o Brasil, desde o início, tivesse entrado com um lockdown muito forte no início da pandemia, talvez fosse possível que o número de mortes tivesse sido baixíssimo e nós teríamos já saído da pandemia. Como, aliás, vários países já saíram do lockdown, da quarentena mais dura. E esses países saíram justamente porque eles foram duros, que eles foram firmes no início. E eles foram firmes no início por quê? Porque eles ouviram os cientistas, eles escutaram os epidemiologistas, eles escutaram os infectologistas, eles escutaram os especialistas e eles agiram com decisão e com firmeza para evitar. Então, eu colocaria que você precisa ter não só a empatia e a compaixão, que são importantes, sem sombra de dúvidas, mas é necessário ter um olhar que reconhece e olha para a realidade e vê, diante da realidade, o que é que precisa ser feito. E o detalhe da pandemia é que não precisa ser de esquerda para isso. Tiveram pessoas, governantes, a Angela Merkel, por exemplo, eu não classificaria como uma pessoa de esquerda, não é? Eu e ela, provavelmente, eu tenho uma visão muito mais de esquerda do que a Angela Merkel em várias questões, mas a Angela Merkel lá na Alemanha reconheceu a necessidade disso, né? Vários países europeus, lideranças que não são exatamente de esquerda, reconheceram essa necessidade do lockdown, porque eles escutaram a ciência. Então, essa é uma questão até que politizar isso como esquerda e direita não é suficiente. É um tipo determinado de direita, a direita que eu chamo de neofascista. A gente poderia falar do populismo de direita, é uma forma mais light de falar deles, mas serve também. Eles têm essa característica de somar a recusa da ciência e uma certa desconsideração com a vida das pessoas. Eu concordo integralmente com o que você disse e me parece que existem evidências bastante fortes para apoiar isso. O perigo, nós já estamos vendo, e a ele continuar no governo, a desconsideração com a Amazônia, nós vamos ver mais desmatamento, nós vamos ver o Ricardo Salles vendendo riquezas brasileiras sendo vendidas a preço de banana, inclusive porque durante a pandemia o valor disso de mercado deve estar baixo, então seria, além de ser contra vender, esse seria o pior momento para vender, não é? O pior momento para fazer essas privatizações, porque existe uma falta de dinheiro no mercado mundial, porque o Estado, na verdade, os Estados nacionais é que tiveram que injetar dinheiro na economia, porque a economia, em vários lugares, ficou quase que paralisada. Né? Então, não seria um momento adequado para fazer esse tipo de coisa, mesmo que você concordasse em fazer, o que eu sou contrário, né? Por uma série de motivos. Então, basicamente, concordo com o que você disse e acho que esses exemplos ajudam a gente a perceber que isso é verídico, né? Que isso confere. André, eu vou te passar a fala agora sobre a questão de como você vê a questão do impacto das posturas do Bolsonaro no Brasil, no impacto para o mundo
E se você quiser, você também já pode engatar sobre o comentário, sobre o que o editorial em vídeo do Felipe Neto para o New York Times, nos Estados Unidos. Então, te concedo aí a palavra, André, é contigo agora. É interessante falar sobre isso, porque eu vou começar pelo final, falando do Felipe Neto no New York Times. O Felipe Neto, tudo que ele falou ali é relativamente muito óbvio, não é? É óbvio que a resposta à pandemia, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, é trágica. Do Bolsonaro consegue ser pior do que a do Trump, o que é difícil, mas é verdade. E o impacto disso no mundo hoje, eu vou ser sincero com você, Bruno, eu estou muito preocupado. E vou explicar por quê. Porque se por um lado eu quero, sim, a derrota dessa extrema-direita, e eu quero muito que ela seja derrotada, eu temo que a eleição americana pode estar encaminhando, e aí vale a pena falar do New York Times, porque é nos Estados Unidos, ela pode estar encaminhando um retorno às políticas do Bill Clinton, do Barack Obama, dessas políticas dos democratas corporativos, que aqui no Brasil estariam simbolizados por gente como Dória, gente como Henrique Meirelles e outros, né, desse chamada o Maia, o próprio Moro pode fazer de conta que está tentar se apoiar nesse tipo de linha, agora que ele se desvinculou do bolsonarismo, ele pode pongar nessa linha. E eu revelo para você aqui uma preocupação muito grande que eu tenho, porque o Joe Biden, ele tem grande. A gente falou do Trump, do Bolsonaro, e a gente não falou que esse ano tem eleição lá nos Estados Unidos, e provavelmente, se as pesquisas continuarem caminhando na direção que elas estão, o Joe Biden deve ganhar. E como eu tenho uma ojeriza completa ao Donald Trump, completa mesmo, muitas pessoas podem pensar que a vitória do Joe Biden vai ser efusivamente comemorada pela minha pessoa. E eu não estou nessa vibe. E não estou nessa vibe porque eu sei que a agenda do Joe Biden é a agenda dos democratas corporativos, é a agenda desse setor que deu origem ao Donald Trump. Porque eles foram, assim como o Partido Republicano ter ficado completamente vinculado às grandes corporações e ter acontecido uma desconexão entre a elite do partido e a base em questões econômicas, ajudou Trump a ascender lá nos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, a postura dos democratas corporativos tem tudo a ver com a vitória de Trump sobre Hillary Clinton. Agora, Trump foi tão catastrófico no combate ao coronavírus, que as chances dele de ganhar a eleição presidencial ficaram bem pequenas e há uma forte possibilidade que Biden não só vença, como vença com grande margem. E em vez disso ser bom para a esquerda mundial, aqui no Brasil ou nos outros países do mundo, eu temo que o que vai ser fortalecido provavelmente, e olha, isso não eu não tenho nenhum prazer em dizer isso não, mas eu tenho uma coisa que é o pessimismo da razão e o otimismo da prática, como eu aprendi com o Antônio Gramsci. Ou seja, a gente não pode deixar o nosso dever ser o que a gente gostaria que fosse contaminar a nossa análise da realidade. Então, me parece que é altamente provável que essa visão, que é muitas vezes classificada como centro-direita, mas que na verdade é uma visão bastante liberal na economia, que defende o controle do déficit, vai defender o teto de gastos e vai defender o quê? Vai defender limite de investimentos em direitos sociais e investimento na população, se fortaleça em todo o planeta Terra. E isso me preocupa, porque eu queria mesmo era que uma visão no estilo Bernie Sanders se fortalecesse. Mas a verdade é que os corporativos eles se uniram de forma sem precedente durante as primárias. Eles usaram todos os truques que você possa imaginar na mídia corporativa. Então, a CNN nos Estados Unidos, a MSNBC atuaram com tudo para derrotar Bernie Sanders. E essa foi, nesse ano, a maior derrota que a esquerda teve. Assim, eu não consigo pensar em... Talvez a última grande derrota que a esquerda teve nessa escala tenha sido justamente a transformação que aconteceu
do Partido Democrata em um partido ainda mais de grandes corporações nos anos 90. É difícil imaginar uma derrota maior do que a derrota de Bernie em termos de significado para a esquerda. E é muito doído dizer isso, mas é importante reconhecer a realidade. E para que a esquerda brasileira, e aí eu estou falando dos partidos progressistas brasileiros, não repitam isso, ou seja, eles não permitam que uma nova alternativa que vai dar a chance para um novo fascismo surgir no futuro venha a ser vitorioso em 2022, vai ser necessário que os partidos progressistas se unifiquem em torno de uma agenda, vai ser necessário que eles atuem em contato com as redes sociais. E olha, criticar o Bolsonaro e sua incompetência não vai ser suficiente. A esquerda vai precisar ter uma agenda unificada, vai precisar ter uma agenda com clareza, progressista, vai ter que definir reforma tributária que nós queremos, reforma previdenciária que nós queremos, o que é que nós vamos fazer em relação à reforma agrária, o que é que nós vamos fazer em relação à renda universal dos cidadãos, a renda de cidadania, como o Suplicy defende há décadas. Nós vamos ter que discutir como nós podemos expandir o setor cooperativo da nossa produção para ampliar a democracia nos espaços de trabalho. Nós vamos ter que discutir o campo progressista, qual é o projeto de democracia que nós queremos, para ela não ser, como é o nosso país, uma democracia oligárquica, plutocrática. Nós vamos ter que pensar num desenho democrático em que a população tenha mais poder, mais participação sobre a máquina do Estado. Então, se a esquerda não fizer isso, e eu temo que talvez ela não faça, embora eu não tenha bola de cristal e não sei o futuro, eu vejo uma grande possibilidade de uma alternativa vista como de centro-direita, mas uma alternativa, na verdade, liberal, que vai aprofundar essas políticas. No caso do Moro, seria o aprofundamento de um Estado policial, e no caso do Dória, seria um aprofundar de uma política de privatizações e uma política de diminuição dos direitos sociais, do investimento em uma cidadania mais avançada. Essas perspectivas podem se fortalecer com a vitória do Biden. E para evitar isso, a esquerda vai precisar se unir, não em torno de pessoas, mas em torno de ideias. A esquerda pode disputar a eleição dividida, mas se ela tivesse unida em relação a ideias e ela fizer acordos em relação a essas ideias, ela pode se unir no segundo turno, defender essas ideias durante esse tempo todo, começando de agora até o momento da eleição, e pode evitar esse cenário ruim, perigoso, preocupante, que me parece hoje que está no horizonte. E eu aviso que está no horizonte com antecedência, porque eu quero ajudar, contribuir da minha pequena maneira, da forma como um acadêmico que eu sou, pode contribuir, que é uma forma que eu reconheço, tem limites, mas eu acho que todos nós, e aí eu estou falando com o seu público, estou falando com outros influenciadores, youtubers, todos nós temos que estar pensando em como contribuir para evitar isso, porque se nós não agirmos coletivamente para isso, o assalto à nossa Constituição, o assalto aos direitos e a reversão do pouco que nós conquistamos pode continuar, mesmo depois de Bolsonaro. Bolsonaro é um sintoma de uma doença social muito mais profunda que existe no nosso país. É um sintoma grave, é um sintoma que precisa ser extirpado, precisa ser retirado, impeachment, cassação de chapa, processo, a forma a gente pode discutir. Derrota em eleições, mas não é suficiente. É necessário implantar uma agenda progressista que garanta direitos sociais para evitar que a ameaça do neofascismo volte no futuro ou que uma visão corporativa de centro-direita venha a se fortalecer. Porque eu temo que essa chance é muito clara e é bem possível. Enfim.